eu iria até mais longe, Josias. O que a gente está assistindo, e a expressão é forte, eu peço que não é mais é forte, mas é verdadeira. O que nós estamos tendo no Supremo, na realidade, foi lá criado e instalado o quê? Uma guarda pretoriana. Nós temos lá o ministro Alexandre de Moraes como chefe dessa guarda Pasdaran, para usar uma expressão de momento, e a envolver a guarda revolucionária iraniana. Então, ele solta pitbulls, e pitbulls agora no estado inteiro que vão atrás disso. Evidente que existe aí um recurso inominado que pode ser acionado ao Supremo com relação a isso. Tem o problema da legitimação, quem é que pode fazer, se é só o interessado ou se as entidades, mas o que eu vejo aí grave. Primeiro ponto, que é o sigilo da fonte que foi violado descaradamente, não há nenhuma dúvida a respeito disso. Segundo lugar, violação ao princípio constitucional. Nós temos agora o que? Pretores. Voltaremos ao tempo dos romanos, os pretores, que eram os juízes, que têm a sua guarda, guarda protetiva, guarda arbitrária, porque não tem competência constitucional. Isto é de uma gravidade sem tamanho. O Alexandre de Moraes, pela essa portaria, na realidade agora usa a guarda pretoriana para proteger o Dino. Não sei quem tem razão ou quem não tem razão, mas essa não é a questão. A questão é o uso abusivo. Eu tenho algumas questões, Mayrov, que eu queria deixar bem claro isso, até para ajudar aqui a nossa audiência a entender esse caso. Estava conversando aqui com a assessoria de imprensa de Flávio Dino, recebemos essa nota. Há uma preocupação por parte de Flávio Dino do acesso ilegal, né? O trabalho dos investigadores apontou o acesso ilegal de informações sigilosas da segurança de Flávio Dino, da família dele. Nesse caso, né, para a produção de uma reportagem, enfim, nesse caso, o caso não poderia estar realmente no Supremo Tribunal Federal? Acho que ficou claro aí no que o Josias estava questionando em relação a quem é o suspeito nessa história, né? Quem é a vítima nessa história. O caso não deveria ser investigado pelo Supremo? Essa é uma pergunta. Depois eu faço a outra, mas só para ficar claro isso. Isso não deveria ficar no Supremo para ser investigado? Eu acabei de dizer bem isso. Não é da competência do Supremo Tribunal Federal. Por acaso Raimundo Cotrim tem foro privilegiado? Ele é o suspeito. Por acaso o outro, Diogo Diniz Lima, o advogado e secretário municipal, eles têm foro privilegiado, foro por prerrogativa de função? Não. Então, por que está no Supremo? Né, professor Walter? E tem um jornalista. E o próprio jornalista. Ele também não tem foro. Então, como é que é isso aí? Então, está se usando o quê? O arbítrio. Uma porcaria feita pelo Toffoli, que dá um poder de polícia para o Brasil inteiro. Agora, para o Brasil, talvez para o mundo inteiro, o mundo que resolva cumprir. Então, é a guarda pretoriana em ação. Isto não pode acontecer no Estado de Direito, no Estado democrático. Para ficar não mais claro interessa. ainda, professor, o Dino aponta ou se considera que a família dele, ele próprio, ficaram sob risco, a segurança foi... Pode até ser verdade. Houve divulgação de dados que estavam protegidos por sigilo em relação à segurança dele e tal. O que deveria ter sido feito? O ministro faz uma representação junto à Procuradoria e pede a investigação na primeira instância do Judiciário, é isso? Ele participa da notícia e pede providências para a autoridade policial do estado dele, para a Procuradoria. Esse é o caminho, mas não para o Alexandre de Moraes. Até ele com a cautela, porque com relação àquele Raimundo Cotrim, que é secretário de governo, existe até, foi noticiado isso, existe até um processo que o próprio Dino é relator.
Então tem todo ainda algo a ver com parcialidade, imparcialidade, interesse, incompatibilidade, a melhor expressão, mas não pode, nós estamos no Estado de Direito, nós lutamos por esse Estado de Direito, teve uma tentativa de golpe, como é que o Supremo faz isso? Não observando a sua própria competência, a sua atribuição. Veja, esse inquérito da fake news está vivíssimo aí. E esse inquérito de agora, isso é importante, esse inquérito de agora está apensado ao inquérito da fake news. Mairovitch, uma outra dúvida que eu tenho é em relação a essa suspeita de venda de reportagens, né? Quem defende, por exemplo, que Moraes tenha feito isso, diz que, mas são reportagens que ele só fazia reportagem, ele vendia reportagens. Neste caso, e aí eu lhe pergunto, neste caso, fica liberada a revelação das fontes ou não? Quando a gente fala sobre uma suspeita de uma reportagem vendida, pode-se revelar fontes neste caso ou também não? Veja, o Sakamoto já colocou essa questão e colocou muito bem. Tá? Não se pode se esconder atrás de um sigilo. Veja, essa proteção não é absoluta. Não é absoluta. O que existe é a regra a ser cumprida. Agora, numa investigação regular, pela autoridade competente, tendo em vista, primeiro, a descoberta de crime, elementos fortes, tal, se pede uma autorização judicial para se quebrar isso, para se verificar atividade criminosa. Não se vai dar uma impunidade ao jornalista que faz um jornalismo marrom, faz um jornalismo que não é na essência não é um jornalismo investigativo, mas um jornalismo marrom. Então ele não vai se esconder atrás da fonte, tá, da proteção da fonte, para que não haja crime, para que fique impune. É assim que funciona. Houve um caso, Fabiola, só para explicar, um caso concreto, né? Eu fiz uma reportagem. Na ocasião, essa reportagem tratava de venda de sentença para um traficante de drogas que estava no Mato Grosso, venda feita pelo filho do então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E a reportagem foi publicada, ouviram-se as alegações do outro lado, o ministro que presidia o STJ, o filho dele, todo mundo foi ouvido e, evidentemente, quem passou a informação, havia uma investigação no Mato Grosso, havia fitas, grampos telefônicos, então a reportagem estava muito bem documentada. E aí o que diziam os envolvidos? Que, além de contestar a reportagem, diziam que eu tinha quebrado o sigilo, que eu tinha divulgado dados sigilosos que estavam dentro de um inquérito. Isto produziu 4 inquéritos na ocasião. 2 do filho, 2 do pai. E o inquérito rolou e, no final, o judiciário decidiu, até a decisão parecia, a meu juízo, era um poema concretista. E a decisão foi, ao jornalista cabe divulgar. À autoridade que detém o segredo, cabe protegê-lo. Então, se o jornalista teve acesso a uma informação e aquela informação tem relevância para o público, se tem interesse público e se é uma informação verdadeira, ele não tem que se preocupar com a origem, se quem detinha a informação quebrou ou não quebrou o sigilo. E acabou o processo, ganhamos todos. Eu estava na época na Folha de São Paulo. Aqui nós estamos diante de um caso em que foram divulgados dados sigilosos sobre o trânsito do ministro no Maranhão. E a reportagem diz que ele utilizou carros do tribunal ilegalmente. Quer me parecer que no momento em que o ministro está com a segurança em risco, é natural que o tribunal tome providências para que ele seja protegido. Então, ele e a família. Ele e a família, tem que ser protegido. Então, a proteção envolve segurança, envolve os veículos, de preferência veículos blindados. Então, é preciso ver se há ilegalidade. O ministro disse que não há, né? E o jornalista teve acesso a essas informações com as fontes dele lá.
Agora, aqui está se apurando crime. O que se diz é que o jornalista publicou notícias compradas, alguém pagou para prejudicar a imagem do ministro. Então vão investigar isso. Agora, essa investigação não justifica a quebra do sigilo. Para chegar à verdade, no caso do jornalista, está ou não a serviço de inimigos do ministro Flávio Dino lá no Maranhão, é preciso que a Polícia Federal utilize meios lícitos de investigação, que faça a sua investigação, que ouça pessoas. Agora, não cabe quebrar o sigilo da fonte do jornalista, porque se abre uma exceção neste caso, você vai permitir, vai criar um precedente que vai justificar a abertura de exceção para casos que são aí menos justificáveis até do que nesse. Então não se pode violar um princípio constitucional assim, de forma tão ligeira e de forma tão injustificável. Não faz sentido, Fabiola. O jornalista precisa ser investigado, porque contra ele pesam acusações que são graves. Vendeu notícia, colocou em risco a segurança do ministro, disse que era ilegal, não é ilegal. Muito bem, que se faça a investigação. Agora, quebrar sigilo não faz nexo, Fabiola. Você está deturpando, violando um princípio constitucional que não é um privilégio de jornalista. Isso foi colocado na Constituição para proteger, na verdade, um direito da sociedade à informação, um direito à liberdade, a uma imprensa livre. Ou seja, o Supremo, nesse caso, atirou no sigilo na fonte e acertou um pilar da democracia. Não faz sentido, Fabiola. Ô, Josias, parece. Ô, Josias, só um pouquinho, Mairovitch. Josias, mesmo se a reportagem for vendida, não vale a revelação das fontes? Não, eles têm que chegar a essa conclusão de que o jornalista vende informação, que ele está a serviço dos inimigos. A polícia pode investigar. Ela tem elementos, ela tem ferramentas para investigar. E aí, no primeiro momento, quebra a fonte do jornalista, aí fica fácil. Você vai lá, apreende o equipamento de trabalho do blogueiro, aí entra no WhatsApp dele, vê com quem ele trocou mensagem, foi esse e tal. Aí a polícia, a pretexto de facilitar o seu trabalho de investigação, está violando um princípio constitucional. Isso não é negociável. Você não pode, a pretexto de elucidar determinado caso, violar um princípio da Constituição, senão aí vira bagunça, Fabiola. Pode chegar um momento, você vai estar diante de um caso, isso acontece corriqueiramente. Aqui e alhures, nos Estados Unidos, jornais relevantes, importantes, que divulgaram lá informações sobre que derrubaram o presidente da República nos Estados Unidos, que violaram os segredos do Pentágono. E aí o governo americano vai, cobra dos jornais a divulgação das fontes e não revelam. Não revela. Às vezes até algumas fontes são identificadas e presas, mas não por obra e graça do jornalista, que tem o direito de preservar as suas fontes. Então há razões para isso. E a razão é o direito da sociedade à verdade, mesmo quando essa verdade é absolutamente incômoda para o poder e os poderosos, né? Então, isso é um princípio básico, é um princípio que é essencial numa democracia, como se pretende a democracia brasileira, Fabiola. Esse simplismo, Josias, me permita, esse simplismo me leva, quer dizer, então vamos atirar aqui para pegar A e B, e de A e B a gente chegar no jornalista e descobrir qual é a fonte dele, que foi o que aconteceu. Isso é uma forma aí de uma nova modalidade de pau de arara. Tá? O que se fez foi isso, foi se buscar pegar pessoas para se chegar à quebra do sigilo. Isso é uma espécie de pau de arara, colocando o pau de arara em versão moderna. O essencial, Fabiola, é que, primeiro, é preciso investigar. Se um jornalista comete algo ou há um indício de cometer um crime, tem que investigar. Ninguém é inimputável no Brasil. Agora, há meios de fazer essa investigação sem quebrar sigilo de fonte. A polícia que utilize esses meios, que utilize todas as ferramentas à sua disposição. Aqui, recorreu-se a um simplório mecanismo de investigação. Apreende o equipamento do jornalista, quebra o sigilo e descobre a fonte. Agora, fez-se nova busca e apreensão ontem, com base em algo que, na origem, é inconstitucional.
E aí, com a revelação das fontes. O Sakamoto também está aqui analisando o caso. Fala, Sakamoto. Então, eu... Abre o seu Não se microfone. ouve o Tá, Sakamoto. Agora tá... Ele fica falando com as fontes dele e desliga o microfone. E aí... É que senão aí as senão conversas a com as gente fontes... revela as fontes Senão revela aqui, as fontes entendeu? e piora tudo. Vai lá, vai lá. Eu sou claro, eu sempre defendi o sigilo de fonte a quem faz jornalismo, né? Mas a quem faz jornalismo. Independentemente da pessoa ser formada ou não, eu não acho que o diploma universitário faça jornalismo, eu não acho que o registro na profissão, o DRT, vai fazer o MTB, vai fazer o jornalista ou não, mas... eu acho que neste caso aqui tem um passo anterior que precisa ser dado para saber se a pessoa realmente está fazendo jornalismo e é jornalista. A pessoa, se a gente está considerando uma questão autodeclaratória, quem se declara jornalista passa a ser jornalista, beleza. Agora, se você está considerando o que a pessoa faz de uma maneira mais ampla, eu acho que isso precisa ser levado em consideração, porque muitas vezes as pessoas se colocam, e por isso que eu falei desde o começo que é necessário uma investigação, porque muitas vezes as pessoas se colocam como jornalistas para poder cometer crimes, por mais que não sejam jornalistas de fato. E aí, eu acho que a nossa profissão, a gente tem que defender, sim, o direito de fonte, o sigilo de fonte. Pessoas vão presas para não entregar suas fontes. Eu, sem problema nenhum. Se alguém se eu entregar, você vai para o Chilindró, eu vou para o Chilindró. Aí me traga um Marlboro para eu poder fazer trocas lá dentro da cadeia. Mas eu não vou, revelar a fonte. Sabe? Isso aí é ponto pacífico, né? Só que uma questão dentro da atividade jornalística ou dentro de outras atividades em que essa questão do sigilo de fonte seja relevante. Agora, quando a pessoa não é jornalista e quando a pessoa está lá simplesmente para o cometimento de crime, e eu não estou falando, não é um jornalista que está cometendo crime, é um não jornalista usando o nome do jornalismo e a justificativa jornalística para cometer um crime. E é por isso que eu até perguntei, eu acho relevante para tentar entender, eu não estou falando que essa pessoa não é, mas eu estou falando para vocês entenderem como é complexo. E é por isso que eu trouxe os dados da Operação Turing de 2017, que não foi o Supremo, a Justiça Federal lá no Maranhão estava por dentro, que ele foi preso junto com outros comunicadores sobre a suspeita de extorquir empresários e servidores públicos. Segundo a Polícia Federal, naquele momento, havia esse grupo que cobrava para não divulgar na mídia local informações sigilosas sobre operações policiais. Aí mas veja, né, Sakamoto, você mencionou, aliás, muito apropriadamente, esse caso de 2017. Chegou-se tá lá, o inquérito está correndo, do mesmo modo agora. Agora, o que se questiona não é o fato de estar investigando o personagem, é a forma como se investiga, né? Pode-se chegar ao mesmo tipo de conclusão sem necessariamente quebrar sigilo da fonte. Não é possível que a Polícia Federal, tão competente em todos os casos que a gente noticia aqui regularmente, não consiga fazer uma investigação sem quebrar sigilo de fonte. Isso é o que está em questão. E, a meu juízo, eu até tenho uma visão mais ampla desse princípio do segredo da fonte. Eu não acho que seja domínio, uma reserva de mercado, quem tem diploma de jornalista pode lidar com informação. Acho que há um conjunto de técnicas que se aprende numa faculdade, o ideal é que a pessoa seja preparada para isso. Agora, há muita gente que lida com informação, não é necessariamente formado em jornalismo, e também essas pessoas, a meu juízo, inclusive nessa época que nós estamos vivendo hoje, alguém pode divulgar responsavelmente uma informação relevante, de alto interesse público, sem ser jornalista. E terá também, a meu juízo, a proteção do sigilo da fonte. Isso não é só para jornalista, não. Aliás, a Constituição nem faz referência a jornalista. Obviamente, o jornalista é quem mais difunde informação, é quem lida com liberdade de imprensa e tal, está mais protegido, mas não me parece que o princípio constitucional seja exclusivamente para o jornalista. Mas o que está em questão aqui, a meu juízo, é o fato de que a polícia deve e precisa investigar, mas não dessa forma, não quebrando o sigilo já no nascedouro da investigação.